Você tem carregado uma consciência silenciosa de que algo mudou, mesmo que ninguém mais consiga nomear isso. O dia do título não é apenas uma data para você. Parece um marco, um ponto de virada, um momento em que seu coração percebeu o movimento antes que suas circunstâncias pudessem explicá-lo. Talvez você tenha permanecido imóvel por fora, enquanto algo profundo dentro de você já começou a mudar. Talvez a antiga posição não sirva mais, mas a nova ainda pareça estranha. Essa tensão pode deixá-lo inquieto, cauteloso e cansado ao mesmo tempo, mas também pode significar que você não foi esquecido e não está atrasado. Se precisar de ajuda para nomear a estação e entender por que ela parece tão pesada, o chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, pode lhe dar essa linguagem, e você pode encontrá-lo no comentário fixado no topo. Isto é para o momento em que sua alma sabe mais do que seu calendário. Fique com esta mensagem, porque o sentimento que você não consegue explicar pode estar apontando para o lugar onde a fé está prestes a se tornar prática. Em algumas manhãs, você acorda já carregando a pressão do que não está resolvido. Seu quarto está silencioso, mas sua mente continua repetindo as mesmas preocupações, e seu corpo sente o eco dessa repetição. Você pode notar isso na maneira como seus ombros permanecem tensos, na maneira como o telefone parece mais pesado em sua mão, na maneira como tarefas simples exigem mais esforço do que antes. Quando uma mudança começa, a vida comum nem sempre se suaviza. Às vezes, ela se intensifica. A antiga posição pode parecer segura apenas porque é familiar, mesmo quando não corresponde mais a quem você está se tornando. É por isso que o coração pode lamentar a mudança e, ao mesmo tempo, esperar por ela. Você não é fraco por sentir ambos. Você está à beira da compreensão, e a beira é frequentemente onde Deus ensina o ouvinte a prestar atenção sem pânico. Este título importa porque não apenas anuncia atenção. Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Movimento. Ele pede que você reconheça o que o movimento significa. Uma nova estação pode parecer atraso antes de parecer direção, e é por isso que tantas pessoas a interpretam mal. Você pode pensar que está atrasado, quando, na verdade, está sendo reposicionado. Você pode pensar que o silêncio é vazio, quando, na verdade, está formando discernimento. Há uma diferença entre ser segurado e ser preparado, e seu espírito precisa de ajuda para distinguir isso. É aqui que a clareza se torna bondade, porque a confusão pode levar você a explicar o que é santo. Você não precisa forçar uma resposta em cada dia silencioso. Você precisa de uma maneira constante de ler a estação, sem transformar cada sentimento em emergência. Esse tipo de clareza ajudará você a caminhar em vez de vagar. Há um tipo particular de manhã que expõe essa tensão. Você começa com café, uma tela, uma lista de responsabilidades. E então, uma pequena coisa lembra você de que a vida não está resolvida. Pode ser uma mensagem não lida,
Uma conta sobre a mesa, uma conversa que nunca chegou ao fim, ou uma oração que você repetiu tantas vezes que agora parece cansada. O quarto parece normal, mas seu peito conta uma história diferente. Você continua se movendo porque precisa, mas o movimento parece como caminhar com um pé ainda atrás de você. É isso que pode parecer quando Deus mudou sua posição e seus hábitos ainda não acompanharam. Você está aprendendo a viver para frente enquanto sua memória continua olhando para trás. Mesmo esse desconforto pode ser uma misericórdia se o levar a um discernimento honesto. O que parece perturbador pode ser o primeiro sinal de que você não está mais onde costumava estar. Se você tem tentado interpretar cada silêncio por si mesmo, essa pressão pode se tornar exaustiva. Esperar sem compreensão muitas vezes se transforma em autoculpa, depois em excesso de pensamento e então em uma estranha fadiga espiritual. Você começa a perguntar se perdeu alguma coisa, se é muito lento, se todos os outros sabem as regras, exceto você. É um lugar solitário para viver. Um guia pode ajudar você a separar o que pertence à paciência, o que pertence à preparação e o que pertence ao desprendimento. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Se é esse o tipo de clareza que você precisa, o chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, pode encontrá-lo lá, e o link está no comentário fixado no topo. Você não precisa continuar adivinhando no escuro. Você pode retornar à mensagem com uma mente mais calma e um coração mais fundamentado. A luta é que a distração sempre parece chegar exatamente quando o discernimento é mais necessário. Uma agenda barulhenta, a opinião de outra pessoa e a pressão para parecer bem podem fazer a estação parecer menos sagrada e mais caótica. A comparação é especialmente afiada aqui, porque sussurra que seu ritmo está errado se não corresponder ao de outra pessoa. Mas uma vida reposicionada raramente parece arrumada enquanto ainda está se desdobrando. Você pode se sentir tentado a apressar, provar ou explicar, quando a resposta mais sábia é permanecer atento. Há uma diferença entre urgência e obediência. Uma fragmenta você, a outra o estabiliza. Quando você percebe essa diferença, começa a reconhecer que o conflito real não está apenas ao seu redor. Está também no que você escolhe acreditar quando o mundo quer uma resposta mais rápida. Pense em José em pé em uma história que não fazia sentido enquanto acontecia. Ele teve que viver mal entendidos antes de poder reconhecer que seu caminho não foi desperdiçado. Sua vida lembra você de que ser movido por Deus nem sempre parece promoção no início. Às vezes, parece interrupção, confinamento ou um desvio que você não pediu. Ainda assim, a vida comum continua naquele lugar, com tarefas, relacionamentos e responsabilidades que não param por causa da revelação. É aí que a fé se torna real em vez de teórica. Você aprende a carregar propósito no meio de circunstâncias inacabadas. Você aprende que a posição pode mudar antes que os aplausos cheguem. E você aprende a confiar naquele que vê toda a estrada, não apenas a sala onde está hoje. Se você ignorar o sinal por tempo suficiente, pode começar a repetir o mesmo ciclo com um rosto diferente. Você continua entrando em salas que já superou, aceitando pressão que não lhe pertence mais e chamando isso de normal, porque é familiar. O custo não é dramático no início, é sutil. A paz se torna rara, a obediência se atrasa e sua atenção se torna mais difícil de reunir. Você pode até começar a desconfiar de seu próprio conhecimento interior, porque se treinou a silenciá-lo. É assim que uma pessoa escolhida pode ficar cansada sem saber por quê. A questão não é que você não tenha fé.
A questão é que seu espírito continua notando o que seus hábitos se recusam a admitir. E essa tensão está pedindo uma resposta, não apenas outra explicação. 777. Digite isso nos comentários como um sinal simples de que você está reconhecendo o limiar e retornando sua atenção ao que importa. Deixe que represente clareza, não superstição, e a quieta certeza de que você não está imaginando o peso deste momento. Então volte à narração com uma respiração mais firme. O que você nomeia com honestidade não precisa mais controlá-lo em silêncio. Quanto mais claramente você vê a estação, menos poder a confusão tem para dirigir seu dia. E o próximo passo não é resolver tudo de uma vez. É parar de tratar a mudança como um acidente. A luta mais profunda é frequentemente interna, porque a mente quer provas antes de se render e o coração quer conforto antes de confiar. Você pode saber que algo está mudando e ainda resistir à responsabilidade que vem com esse saber. Essa resistência nem sempre é rebelião. Às vezes é medo da decepção. Às vezes é o hábito de permanecer pequeno porque pequeno parece gerenciável. Mas Deus não precisa que você seja menor do que seu chamado para mantê-lo seguro. Ele precisa que você seja honesto o suficiente para notar o padrão e corajoso o suficiente para parar de negociar com ele. O reconhecimento sozinho não é suficiente se nunca se tornar ação. Se você quiser um companheiro prático para esse processo, o chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, pode ajudar você a refletir, orar, discernir e identificar o próximo passo fiel. E o link está esperando no comentário fixado no topo. É para o ouvinte que sabe que a estação está falando e precisa de ajuda para responder bem. Você não precisa continuar girando em torno da mesma pergunta sem direção. Sua mente pode chamar isso de lógica, seu corpo pode chamar de tensão e seu espírito pode chamar de aviso, mas essas nem sempre são a mesma coisa. Às vezes, a ansiedade pode imitar o discernimento, fazendo tudo parecer urgente. Às vezes, a fadiga pode imitar a convicção, fazendo você querer desistir antes de ter clareza. É por isso que você precisa desacelerar o suficiente para ouvir cuidadosamente. Uma posição alterada pode agitar muitos sinais ao mesmo tempo, e a sabedoria aprende a não confundi-los. Você pode perguntar o que pertence ao pensamento, o que pertence à emoção e o que pertence ao reconhecimento espiritual. Essa distinção protege você de reagir rápido demais. Também protege você de ignorar o que é verdadeiro porque chegou silenciosamente. Nem todo sentimento forte é direção, mas nem todo conhecimento silencioso é aleatório. As pessoas ao seu redor podem ajudar a revelar o que está acontecendo, mas não podem interpretar isso por você. Alguns ambientes fazem você encolher, alguns fazem você se apressar e alguns fazem você lembrar quem você é. Quando você está sendo reposicionado, pode notar que certas conversas parecem mais pesadas do que antes. Algumas vozes empurram a urgência onde Deus está pedindo paciência. Outras encorajam a descrença onde Deus está pedindo confiança. O discernimento não o torna suspeito, ele o torna seletivo. Você não precisa desconfiar de todos para guardar sua paz. Você só precisa notar quais espaços alimentam a confusão e quais espaços apoiam a clareza. Essa consciência também faz parte da nova estação. Ela ensina que a sabedoria não é isolamento, mas alinhamento. A oposição muitas vezes se esconde no ruído, não apenas no conflito óbvio. Uma agenda cheia pode impedi-lo de notar o que seu coração está tentando dizer. Informação sem fim pode cansar seu espírito antes mesmo do dia começar. O atraso pode tentá-lo abaixar suas expectativas até que mal pareçam esperança. Urgências menores, então, avançam para a frente e ocupam o espaço que o discernimento precisava.
É por isso que uma pessoa reposicionada deve aprender a proteger a atenção como algo precioso. Nem tudo que exige seu tempo merece sua obediência. Nem toda porta aberta é a sua porta. Você está sendo ensinado a reconhecer a diferença entre atividade e designação. E essa lição pode mudar tudo sobre como você se move. Algo em você está começando a parar de negociar com a verdade. Você pode não ter todas as respostas, mas sabe o suficiente para entender que a antiga categoria não serve mais. O antigo papel, o antigo padrão, a antiga explicação, o antigo modo de sobreviver a todos eles parecem menos convincentes agora. Essa recusa interior é importante. Significa que você não está mais disposto a chamar a confusão de lar permanente. Uma estação reposicionada pede que você diga a verdade sem dramatizá-la. Você pode estar inquieto e ainda assim ser guiado. Você pode estar incerto e ainda assim ser fiel. O ponto de virada não é quando todas as perguntas desaparecem. É quando você para de fingir que a pergunta é a mesma coisa que a resposta. Agora imagine uma semente no chão, escondida onde ninguém aplaude seu crescimento. Ela não se apressa no solo, não resente a escuridão. Permanece onde foi colocada, não porque o lugar é final, mas porque a formação está acontecendo ali. A semente não está inativa, ela está sendo mantida de uma maneira que protege o que está se tornando. Cada camada invisível importa. Umidade, pressão e tempo realizam um trabalho que o olho não pode aplaudir. É isso que sua estação pode parecer quando Deus está moldando o que ainda não emergiu. O que parece imóvel já pode estar vivo. O que parece enterrado pode estar profundamente preservado. E o que parece oculto pode ser a própria evidência de que você não foi abandonado. Dentro desse lugar oculto, há um trabalho que você não atribuiu e um crescimento que você não fabricou. A semente não escolhe seu próprio tempo, mas ainda recebe o que precisa. Ela está coberta, mas não esquecida. Está atrasada, mas não negada. A pressão ao seu redor não existe para apagá-la. Existe para prepará-la para um futuro que a destruiria cedo demais, sem preparação. Você pode ter se perguntado por que certos desejos, percepções e cargas permaneceram com você. Pode ser porque algo em você ainda está se formando sob a superfície. Essa formação pode parecer lenta porque é real. Mudanças rápidas podem ser impressionantes, mas mudanças profundas são frequentemente silenciosas. E silencioso não significa ausente. Sempre há uma força que preferiria que a semente permanecesse oculta para sempre. Solo duro, excesso de água, pouca luz e mãos descuidadas podem interferir no processo. Em sua vida, essas pressões podem parecer medo, impaciência, distração ou a necessidade de performar antes de estar pronto. Nenhuma dessas forças é neutra. Todas tentam impedir que você reconheça que a cobertura não é a conclusão. Ainda assim, mesmo na restrição, a vida continua se movendo. O crescimento não precisa de condições perfeitas para começar. Precisa de fidelidade ao processo que lhe foi dado. E esse processo frequentemente pede que você resista à vontade de forçar o que ainda está se formando. O que está coberto hoje pode estar preparando a clareza de amanhã. Então chega o momento em que a semente não está mais satisfeita em permanecer debaixo da terra, porque a vida dentro dela se tornou forte demais para permanecer oculta. Algo começa a pressionar para cima. O que estava enterrado começa a se romper em direção à luz. O movimento não é alto, mas é decisivo. É aqui que sua estação começa a aparecer menos como espera e mais como emergência. Você não está retornando a quem era antes. Está chegando ao que tem crescido sob a superfície. A pressão que antes parecia atraso começa a se revelar como preparação. Até as raízes têm trabalhado em lugares que ninguém podia louvar.
E agora, a evidência começa a aparecer. A mudança não é mais apenas sentida, está se tornando visível. Estou pronto. Digite essa frase curta como um acordo silencioso de que você não está mais resistindo à emergência do que Deus tem formado. Deixe que essas palavras marquem uma virada da espera passiva para uma resposta disposta. Então retorne a mensagem e continue ouvindo com mãos abertas. O que surge em você agora precisa de espaço, não de medo. A semente não pede permissão à escuridão para se tornar ela mesma. Simplesmente continua se movendo em direção à luz. E sua vida pode estar fazendo o mesmo de maneiras que você só agora está começando a ver. Retorno não é o mesmo que performance, e essa distinção importa agora. Você não está tentando impressionar ninguém com linguagem espiritual ou certeza polida. Você está aprendendo a responder à estação com honestidade e firmeza. O título fala de uma mudança de posição, mas a mudança mais profunda está em como você habita essa posição. Você não precisa mais provar que pertence ao processo. Você pertence porque foi chamado para ele. É por isso que a mudança parece ao mesmo tempo humilhante e esclarecedora. Remove a ilusão de que você deve fabricar significado. Você só precisa responder ao que já está se desdobrando com humildade e coragem. Uma maneira prática de viver isso é começar o seu dia nomeando o que é real, sem exagero. Sente-se à beira da cama antes que o ruído comece e fale uma frase honesta sobre o que você sente e uma frase honesta sobre o que você confia. Esse pequeno ato pode impedir que a confusão tenha a primeira palavra do dia. Também ensina seu espírito a ouvir antes de reagir. Quando você faz isso consistentemente, a estação começa a fazer mais sentido em momentos comuns. Você não está esperando uma cena dramática para lhe dizer como viver. Você está aprendendo a carregar alinhamento para espaços simples como café da manhã, tarefas e trabalho. É aí que a fé se torna durável. Outra prática é notar o que drena sua clareza e reduzir gentilmente o poder que isso tem sobre sua atenção. Nem toda conversa merece acesso imediato à sua vida interior. Nem toda carga precisa ser carregada em público. Uma posição alterada frequentemente requer limites alterados. Isso não é medo, é administração. Você pode ser gentil sem ser poroso. Você pode estar aberto sem estar disponível para tudo. Quando você guarda sua atenção, dá espaço para o discernimento falar. E quando o discernimento fala, o pânico perde parte de sua influência. Mesmo um pequeno limite pode se tornar um ato de adoração quando protege o que está crescendo em você. Às vezes, a misericórdia parece uma porta fechada que o impede de entrar em algo pequeno demais para a pessoa que você está se tornando. Às vezes, parece um atraso que o impede de confundir pressão com propósito. Às vezes, parece um ritmo que o desacelera o suficiente para ouvir a si mesmo novamente. Essas pausas não são punições, são proteção. A nova estação pode pedir que você confie na restrição tanto quanto no movimento. Isso pode parecer frustrante quando você quer avançar agora. Mas muitos dons chegam em segurança apenas porque não foram apressados. Quando você aceita limites com humildade, para de exigir que cada momento aberto seja preenchido. E esse espaço pode se tornar sagrado. Uma decisão clara importa mais agora do que muitas decisões emocionais. Você pode precisar decidir que não interpretará mais cada atraso como rejeição. Você pode precisar decidir que não continuará retornando a padrões que confundem sua paz. Você pode precisar decidir que sua atenção pertence ao que é verdadeiro, não apenas ao que é alto. Decisões como essa não resolvem tudo, mas mudam a direção de seus dias. Elas ajudam sua vida interior a alcançar a posição que Deus já está mostrando a você. Isso é administração, não pressão.
É o gerenciamento fiel de uma estação que pede maturidade. E a maturidade muitas vezes começa com uma simples recusa de permanecer onde a confusão tem autoridade. Curta e deixe que seja um amém silencioso, não ao ruído ao seu redor, mas a verdade se acomodando em seu coração. Se esta mensagem está ajudando você a reconhecer a mudança sem forçá-la, dê essa afirmação silenciosa na forma de um curtir. Deixe que permaneça como um sim sem palavras a clareza, a paz e a atenção honesta. Então retorne aqui e continue ouvindo. Às vezes, o acordo não precisa de volume. Às vezes, só precisa de sinceridade. E a sinceridade pode ser uma porta para uma fé mais firme. Pense na pessoa que veio à sua mente enquanto você estava ouvindo. Pode ser alguém que está cansado, alguém que tem esperado em silêncio, ou alguém que continua perguntando por que a vida parece diferente ultimamente. Compartilhar esta mensagem com ela pode ser um simples ato de cuidado, uma maneira de colocar verdade oportuna em suas mãos. Você não precisa explicar tudo antes de compartilhar o que parece importante. Às vezes, a mensagem certa alcança mais longe porque alguém reconheceu uma necessidade antes de você. Isso faz parte de como o encorajamento viaja. Move-se de pessoa para pessoa, silenciosamente e fielmente, e pode chegar exatamente onde o próximo coração mais precisa. O que muda agora não é que o caminho se torne fácil, mas que você começa a reconhecer a si mesmo dentro dele. Você não é mais apenas uma pessoa reagindo à pressão. Você é alguém aprendendo a viver a partir de uma nova posição com consciência mais firme. A semente não desapareceu e a planta ainda não se tornou uma árvore, mas o processo é visível o suficiente para confiar. É por isso que o antigo pânico perde credibilidade. Ele não pode falar tão alto quando você viu o padrão por baixo da pressão. Você não está sendo convidado a fabricar certeza. Você está sendo convidado a permanecer na verdade que já tem. E essa verdade é suficiente para hoje. Eu pertenço a Deus. Digite essa declaração como uma resposta firme à confusão que costumava puxar sua identidade. Deixe que seja mais do que uma frase e menos do que uma performance. Deixe que seja a maneira como você marca seu lugar quando a estação pergunta quem você está se tornando. Então volte à narração e segure essa verdade com suavidade. Você não precisa perseguir uma posição que já recebeu significado. Você só precisa viver nela com honestidade e cuidado. É assim que uma vida chamada permanece enraizada. A beleza desta estação é que ela reúne tudo o que você viveu e se recusa a desperdiçar. A dor, as pausas, a pressão, as perguntas e as pequenas obediências começam a se encaixar. O que antes parecia disperso começa a formar um padrão. O título que você está ouvindo não está pedindo superstição, está pedindo reconhecimento. Você está sendo convidado a ver que a mudança de posição também é uma mudança de perspectiva, uma mudança de responsabilidade e uma mudança de confiança. O que costumava parecer confusão pode se tornar discernimento quando você para de exigir explicações instantâneas. E o que costumava parecer perda pode se tornar transição quando você honra o que está terminando e o que está começando ao mesmo tempo. Quando você retornar ao dia do título, pode vê-lo menos como um prazo e mais como um marcador de consciência. É um lugar onde seu coração pode parar e dizer: não estou onde estava. Isso importa porque os antigos padrões perdem poder quando são nomeados honestamente. A espera, a preparação, o encerramento, a redireção e a reconstrução começam a parecer diferentes sob esse tipo de luz. Você não precisa forçar a história a se mover mais rápido. Você precisa manter o ritmo com o que é verdadeiro. A fé nem sempre se apressa. Muitas vezes ela se firma. E a fé firme é forte o suficiente para carregá-lo pela incerteza sem render sua paz.
Portanto, leve a estação a sério, sem deixá-la se tornar um peso mais pesado do que precisa ser. Mantenha sua atenção no que está sendo formado, não apenas no que está faltando. Guarde sua paz onde puder, faça uma pausa onde precisar e mova-se quando a clareza chegar. A mudança de posição não está pedindo que você entre em pânico, está pedindo que você participe. Você já sentiu o sinal, você já percebeu a mudança. Agora deixe que essa consciência molde como você ora, como decide e como descansa. Aquele que vê toda a sua história não está confuso com seu capítulo atual. Ele está ensinando você a permanecer nele com confiança. Que seu coração esteja calmo o suficiente para reconhecer a estação e corajoso o suficiente para respondê-la. Que seus passos sejam honestos, seus limites sábios e sua esperança firme enquanto você avança para o que está se desdobrando. Que o que parecia oculto comece a fazer sentido à luz da paciência e da obediência. Que você pare de viver como se ainda estivesse no lugar antigo, quando a graça já tem chamado você para a frente. E que este momento lembre você de que ser escolhido não é sobre pressão, é sobre pertencer a um propósito maior do que o medo. Continue ouvindo, continue confiando e continue caminhando para onde a paz está lhe guiando. Você está entrando na nova estação com luz suficiente para o próximo passo fiel. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.